A Venezuela acaba de anunciar que Nicolás Maduro já tem preparado um decreto de estado de emergência, pronto para ser acionado caso os Estados Unidos realizem algum tipo de ataque contra o país. Mas será que Maduro vai mesmo colocar o país sob regime de execução? Os Estados Unidos estão realmente dispostos a partir para um ataque militar direto? E o que está por trás de toda essa escalada? O combate ao narcotráfico, como Trump diz, ou a disputa pelas maiores reservas de petróleo do planeta? O anúncio do decreto foi feito pela vice-presidente Delcy Rodrigues, que classificou as possíveis consequências de uma ofensiva norte-americana como catastróficas. Segundo ela, o decreto daria a Maduro poderes especiais para mobilizar as Forças Armadas, fechar fronteiras e até colocar militares no comando da infraestrutura principal da nação. Nas últimas semanas, a pressão norte-americana sobre Caracas aumentou drasticamente. O governo de Donald Trump deslocou navios de guerra para o Caribe e realizou ataques contra embarcações venezuelanas. Pelo menos 17 pessoas morreram nessas operações, e Washington afirma terem como alvos barcos ligados a tráfico de drogas. Mas em Caracas, a interpretação é bem diferente. Para Delcy Rodrigues, a justificativa de combate ao narcotráfico é uma grande mentira. O verdadeiro objetivo, segundo ela, seria o controle dos recursos naturais da Venezuela, um país que possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, além de vastas jazidas de gás, ouro e minerais estratégicos. Ela chegou a acusar diretamente o secretário de Estado, Marco Rubio, chamando-o de senhor da guerra e o responsabilizando pelo que chamou de belicismo dos Estados Unidos. O ponto mais sensível é o alcance do decreto que Maduro pôde assinar. Caso seja ativado, o estado de emergência daria ao presidente poderes para mobilizar tropas em larga escala, impor medidas de segurança rigorosas e até restringir direitos constitucionais. Cidadãos considerados apoiadores de uma intervenção estrangeira poderiam enfrentar sérias consequências. Rodrigues foi taxativa. Aqueles que pedem abertamente uma invasão não podem se considerar venezuelanos. Uma mensagem clara de que, internamente, o regime chavista também pretende usar a medida como um instrumento de repressão contra opositores que defendem internamente uma intervenção militar externa. Até recentemente, analistas acreditavam que a pressão dos Estados Unidos era apenas um teatro político, destinado a enfraquecer Maduro e agradar eleitores americanos. Agora cresce a suspeita de que Washington pode estar preparando um terreno para uma escalada maior. De acordo com informações divulgadas pela NBC News, oficiais militares americanos já discutem opções para atacar supostos traficantes dentro da Venezuela. Essas ações, ainda em fase de planejamento, incluíram ataques de drones e poderiam ser executadas nas próximas semanas. Apesar disso, especialistas ainda consideram improvável que os Estados Unidos realizem uma invasão em larga escala, com tropas em solo venezuelano. Mas a possibilidade de ataques aéreos cirúrgicos direcionados a alvos estratégicos no interior do país não é descartada. E diante de incerteza, a grande dúvida continua em aberto. Maduro vai de fato decretar estado de emergência? Ou será apenas mais uma arma retórica para tentar conter pressões externas e manter o controle interno do país? Enquanto a tensão cresce, um ponto decisivo está nas mãos de Nicolás Maduro: o decreto de exceção, que poderá ser assinado a qualquer momento. Esse instrumento jurídico previsto na Constituição da Venezuela permite ao governo ampliar seus poderes em caso de agressão externa. De acordo com fontes do Palácio de Miraflores, o documento já está pronto e seria usado se Washington avançar com as ações militares diretas. Especialistas em direito constitucional lembram que esse tipo de decreto só pode ser aplicado em situações de comoção externa, ou seja, quando há ameaça ou ataque estrangeiro. Na prática, o decreto concederia ao executivo poderes extraordinários. Poderia autorizar gastos não previstos no orçamento, requisitar bens de empresas privadas e até impor toques de recolher. Embora alguns direitos, como o devido processo e a liberdade de pensamento, não possam ser suspensos, outros poderiam ser temporariamente restringidos. Isso significa que o dia a dia da população poderia mudar de forma brusca, com impacto direto sobre a economia já fragilizada. E aqui entra um ponto muito sensível, que é a questão econômica. O país enfrenta inflação elevada e escassez em vários setores, e a decretação de emergência poderia permitir ao governo redirecionar recursos rapidamente.
Para críticos, no entanto, essa seria também a forma de aumentar o controle do Estado sobre empresas privadas e a circulação de mercadorias em meio a uma crise sem precedentes. No campo político interno, o discurso do governo endureceu. A vice-presidente Delcy Rodrigues declarou que qualquer cidadão que apoiar uma intervenção estrangeira poderá responder criminalmente. A fala foi interpretada como um recado direto à oposição, que já vinha pedindo apoio internacional contra Maduro. Entre os alvos está Maria Corina Machado, que continua na clandestinidade, e Edmundo González Urrutia, exilado na Espanha, que recentemente afirmou que a presença militar americana no Caribe é uma oportunidade histórica para restaurar a democracia do país. A retórica de Mira Flores deixa claro: o governo pretende enquadrar esses posicionamentos como traição à pátria. Externamente, a diplomacia venezuelana levou a crise até a Assembleia Geral da ONU, acusando os Estados Unidos de agir de forma ilegal e imoral ao mobilizar navios de guerra próximos às suas águas. O chanceler Ivan Gil Pinto afirmou que Washington não busca combater o narcotráfico, mas sim tomar o controle das riquezas naturais venezuelanas. Além da arena da ONU, a Venezuela fortalece os seus laços com a Rússia. Um acordo aprovado recentemente no parlamento estabelece uma aliança estratégica, ampliando a cooperação em energia, tecnologia e defesa. Para Maduro, essa aproximação funciona como contrapeso ao isolamento imposto pelos Estados Unidos, pode servir de respaldo político e até militar em caso de escalada. Já os países vizinhos da América Latina observam o impasse com cautela. Brasil e Colômbia pediram diálogo e alertam para os riscos de um conflito regional. No entanto, alguns governos mantêm silêncio estratégico, temendo retaliação de Washington ou represália de Caracas. Do lado norte-americano, a Casa Branca continua afirmando que não há planos oficiais para derrubar Maduro, mas insiste na legitimidade de suas ações contra o narcotráfico. Ainda assim, relatos vindos do Pentágono sugerem que novas operações, possivelmente com drones, estão sendo analisadas para os próximos meses. O cenário, portanto, é um tabuleiro cada vez mais complexo. Um governo que se prepara para declarar emergência interna, uma oposição que aposta em apoio estrangeiro, aliados externos que se posicionam e vizinhos que tentam evitar a explosão de uma crise continental. E a grande pergunta permanece: o decreto de exceção será mesmo assinado, colocando a Venezuela em um estado de emergência sem precedentes, ou servirá apenas como uma ameaça calculada para tentar conter a pressão dos Estados Unidos? Comente aqui abaixo sua opinião. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal.